Marcos não registrou, porque Marcos não estava muito preocupado com tantos registros. Ele é o próprio Evangelho, ele queria uma coisa mais sucinta. Os gregos achariam mais interessante. Não busquei Lucas, porque Lucas tinha uma linguagem médica, cheio de detalhes, queria escrever a esse amigo chamado Teófilo, e queria de alguma maneira impressioná-lo. Lucas é aquele médico que escreve para impressionar. Não me detive em Mateus, porque Mateus também está preocupado com a comunidade judaica, que tem uma concepção escatológica de que o Messias era Jesus. Então ele vem com todo arrazoado, mostrando que Jesus Cristo era o Messias. E fui cair em João, e é nele, em João, que nós vamos ver um Jesus descontraído, um Jesus diferente dos outros evangelhos, um Jesus que termina a ceia e não vai diretamente para um Monte das Oliveiras. Ele termina a ceia e faz uma oração que para João fez uma diferença, tanta diferença que ele fez questão de anotar esta oração. E é com ela que eu quero terminar a última aula do curso de bacharel em teologia. Abramos as nossas Bíblias em João capítulo 17. E é a oração chamada a oração sacerdotal de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é atitudes importantes para novos pastores. Eu, quando comecei o ministério pastoral, eu fui pastor aos 23 anos de idade. E eu me lembro que, depois de pregar aquele primeiro sermão, uma irmã me abordou na porta da igreja com muito carinho e disse: já não se fazem mais pastores como antigamente. E aquela palavra, irmãos, me fez tão mal, porque eu tinha um anseio de ser um pastor como antigamente, só que eu não conseguia. E eu fui para casa naquele dia, almoçar e ficar pensando naquela palavra. E você sabe que tem situação nessa vida que parece flashback de novela, né? Não fazem mais pastores, como antigamente. Eu já anunciado na alma, o Senhor fala comigo. E foi a primeira vez em Atos 13:36. Está escrito lá: tendo Davi servido a sua própria geração, morreu e foi enterrado com seus pais. E Deus disse ao meu coração: eu não faço mais pastores como antigamente, eu faço pastores para hoje e para amanhã. E é isso que traz o meu consolo, e tenho certeza que ao coração de vocês também. Atos 17 diz assim, não vou ler todo o capítulo, ainda que seja uma preciosidade. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Preste atenção nisso. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição,
para que se cumprisse a Escritura, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Vamos orar. A honra, a glória, o louvor pertencem. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma vez eu estava conversando com o meu cunhado, ele é militar, aluno também do seminário. Com ele disse o seguinte para mim: nós aprendemos na vida militar que a tropa é o espelho do líder. Eu fiquei pensando nessa palavra. Que responsabilidade se essa palavra se cumpre de maneira verdadeira em todas as vidas. Se a tropa é o espelho do líder, as ovelhas são o espelho do pastor. Agora pense de quem vocês são pastores. E aí talvez vocês diriam: pastor Alexandre, pastor Edson Peterli, pastor Jacques, enfim, outros pastores que eu posso esquecer do nome. Mas nós somos pastores prioritariamente do pastor, ovelhas, do pastor dos pastores. E é olhando para esse pastor dos pastores que eu gostaria de deixar alguns conselhos que eu li nessa palavra de atitudes. O ministério pastoral é um ministério de atitudes. Suas ovelhas vão olhar para vocês e vão querer ver atitudes. Há 3 meses atrás, o que eu tinha no meu bolso era só dívida. Dívidas e mais dívidas. A obra da igreja. E nós lançamos um desafio para a igreja de comprarmos um imóvel, um sítio que nos apareceram. Passado 3 meses, Deus nos deu muito mais do que aquele valor. E sabe, nós já estamos com uma igreja para ser construída e precisamos de um pastor. Aliás, 2. Vamos abrir uma igreja aqui na Fazendinha, dia 6. E no dia 6 de setembro estamos convidando os irmãos, todos presentes. Nós vamos abrir uma igreja, uma filha dessa, dia 6 aqui na Fazendinha. E no dia 6 mesmo, ainda pela manhã, vamos estar tomando posse de um terreno de 10 mil metros que Deus nos deu ali em Sepitiba. E vamos construir uma igreja. Vamos construir uma igreja ali também. Conseguimos, para a glória de Deus, com a ajuda de todos os irmãos. Mas o que é isso? Atitude. 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 Ministério pastoral não se faz sem atitude. E eu creio que, ouvindo os irmãos falando aqui, para cada professor, sua frase nos marcou com isso, sua prédica nos marcou com aquilo. Eu fiquei pensando: foram treinados. E esse é o desafio do nosso seminário. Quando nós pensamos em criar um seminário, eu disse: para quê? Já temos tantos. Nós temos seminário em cada esquina praticamente. E aí no meu coração eu disse: Deus, eu quero um seminário, que a excelência desse seminário seja a formação pastoral. Talvez seja por isso que, se você perguntar a eles sobre leis ligadas à igreja, eles vão saber. Talvez seja por isso que, se vocês perguntarem sobre a homilética, a questão da pregação e outras nuances, laboratórios que eles passaram, sendo treinados, capacitados, para quê? Atitude. E nesse texto, Jesus nos dá alguns exemplos de atitude. E a primeira que ele diz, de uma maneira muito clara, está no versículo 4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. A primeira atitude que ele diz é que, importante para nós os pastores, a liderança com excelência. Ele disse: não deixei a obra pela metade, não deixei a obra quase acabada, não deixei a obra para que outro completasse. Ele disse: terminei a obra com a maneira que o Senhor me deu, completei, findei. Há ministérios que começam e param, cegueira ligeira. Há líderes que começam muito bem, mas terminam mal. Há líderes que começam e, por qualquer coisinha, abandonam a igreja. Pastores, meninos, não podem estar lá. Jesus disse: comecei a obra e terminei.
atitude para vocês, novos pastores: liderem com excelência. Liderem com excelência aquilo que Deus vai confiar a vocês. Mas o segundo conselho que Jesus nos dá no versículo 6, a segunda atitude que novos pastores devem ter, é que seus ministérios devem apontar sempre para Jesus. É interessante, ele diz: manifestei o teu nome aos homens, para que me deste do mundo, eram Deus que tu me confiaste, e ele tem guardado a tua palavra. Amados, novos pastores têm compromisso com o nome de Jesus. Há hoje uma grande incidência de manifestarmos os nossos nomes. Há pastores que estão manifestando o seu nome querendo ser políticos. Há pastores que estão querendo manifestar o seu nome invadindo as emissoras de TV e vendendo milagre, vendendo promessas que não se cumprem. Perguntaram-me uma vez: o senhor tem vontade de botar um programa de TV? Eu disse: para quê? Para dizer que na minha igreja tem a solução? Vocês peguem os programas de TV, você fica bestificado. Venha na igreja tal e encontre a solução. Venha na reunião tal e encontre a sua solução. Venha no encontro tal. Amados, nós estamos vivendo um tempo que estamos esquecendo de apontar para Jesus. Novos pastores apontam para Jesus. Ele disse: eu fiz o teu nome conhecido na terra. A razão do ministério de vocês deve ser glorificar a Jesus. A razão do ministério de vocês deve ser apontar para Jesus. Há um terceiro conselho que eu gostaria de deixar para vocês, e ele deixou a terceira atitude. No versículo 6 ainda, na parte B, ele diz: eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. A terceira atitude é ter na alma uma certeza: eu fui escolhido para cuidar de ovelhas. Quando eu comecei o ministério pastoral, eu trabalhava, e havia uma agonia no meu coração, e por 3 vezes eu tive de sabor de ter que pedir ao meu chefe para sair, e aquelas 3 vezes, lamentavelmente, foram enterros que eu tinha que celebrar. A primeira vez ele disse: pode ir. A segunda vez ele disse: veja bem, olha lá. E na terceira vez ele virou para mim e disse: você tem que se decidir, ou você vai ser pastor, ou você continua aqui na empresa. E sabe o que eu aprendi com ele? Eu sempre digo isso. Pior, Jesus disse que se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Eu aprendi com aquele homem o seguinte: pior do que uma pedra clamar é quando ela exorta. É terrível tomar a exortação de pedra. E eu disse para mim mesmo: eu não aceito mais isso. Eu não sou escravo de empresa. Deus me separou para o ministério. E aí eu fui arrojado, sabe? Virei para o diácono, aquela coisa toda, empolgação, primeiro amor. Eu disse: irmãos, eu quero sair do trabalho. Eu fui chamado para cuidar de ovelhas. Eu fui chamado para ser pastor. E ouçam-me agora, porque isso vai acontecer com vocês. Os diáconos se empolgaram com aquilo, disseram aleluia, se abraçaram, se beijaram. Nós já sabíamos. Aquele jogo, né? Eu já sabia. E aí foram, se reuniram, perguntaram com toda a euforia: quanto o senhor ganha? Talvez hoje, em torno de, há tanto tempo, 16 anos atrás, nem sei qual é a moeda naquela época, mas talvez hoje em torno de 3 mil reais. E aí eu recebia 1.800, eu não preciso de números, mas eu sei que eles chegaram com aquela alegria no coração, saíram com aquela alegria no coração. Quando eles voltaram cabisbaixo, né? E aquele jogo de empurra. Fala você, irmão. Não, fala irmão, não. O irmão tem que falar, porque o irmão é o presidente do Ministério Diaconal. Então sobrou para o presidente. E ele disse: olha, pastor, não dá para chegar aonde a empresa lá lhe paga, mas nós queremos lhe fazer uma proposta. E fizeram a proposta. E eu saí dali com aquela proposta com menos 600, 800 reais na cabeça. Casado de novo, vocês não sabem, esposa apaixonada, garoto novo, bonito, cheio de saúde. Agora não, Deus me dá graça. Virei para ela e disse: olha, a igreja fez uma proposta. Ela ficou toda eufórica. Disse: que bênção, aleluia, agora vai dar para a gente cair. E realmente você caiu dentro do ministério. Mas vamos ter que apertar o cinto, porque ficaram aquele que eu ganho na sua. 6 meses depois, 6 meses depois, eu tinha ultrapassado o meu salário que estava na sua. Sabe por quê? A atitude de entender
eu fui escolhido para cuidar de ovelhas. Fui para fazer direito. Estava chateado com a igreja. Aí um dos meus professores disse: olha, você tem potencial, eu queria te chamar para trabalhar comigo no meu escritório. E a tentação foi grande. Lembrava-me já das opressões de pastor. Eu disse: meu Deus. Eu disse: não, fui escolhido para cuidar de ovelhas. Vocês vão receber tentações. Há uma grande tentação minando ministérios pastorais hoje. Venda produtos de comida, venda produtos de limpeza. Vocês serão e são pastores. Essa é a atitude. Jesus está dizendo: Senhor, eu estou devolvendo as ovelhas que tu me confiaste. Não estou abandonando o rebanho, não estou tirando o time de campo, não estou deixando porque estou chateado com o irmão A, com o irmão B. E se prepare, porque a ovelha é bênção. Mas não abandone o rebanho. Há uma quarta atitude que Jesus, na sua oração, versículo 7 e 8, ele coloca. Ele diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quarta atitude que Jesus requer de pastores, de novos pastores: a atitude de reconhecer que é a obra do Senhor. Amados, quando um pastor deixa de reconhecer que a obra do Senhor, acabou o ministério dele, acabou o pastorado dele. A razão de sermos pastores é que nós não estamos fazendo a nossa obra, o nosso império. Eu costumo brincar dizendo que a minha obra acaba aqui do outro lado de Iaúna, onde está o cemitério. Vocês são pastores para esse tempo com a atitude de reconhecer que a obra é do Senhor. E sabe qual é a grande vantagem? Você sabe qual é a grande vantagem de reconhecer que é a obra do Senhor? Eu comecei a me perguntar qual é a grande vantagem disso. Eu disse: você vai aumentar a sua intimidade comigo. O seu crescimento maior vai ser vertical. Uma vez perguntaram a Billy Graham o seguinte: Billy Graham, a que razão, a que motivo você acredita no êxito do seu ministério? Primeiro perguntaram a Billy Graham o seguinte: Billy Graham, você aceitaria ser pastor dos Estados Unidos, deixar o ministério pastoral? Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Eu jamais deixaria de ser pastor para ser presidente dos Estados Unidos. E depois me perguntaram: por que a quem você acredita no êxito do seu ministério, crescimento? Eu disse: porque eu nunca me preocupei com a copa da árvore, eu sempre me preocupei com a raiz, e na raiz procurei me alimentar do que tinha de melhor, porque a extensão da copa, quem deu foi Deus. Se vocês me perguntarem: pastor, o senhor tem ideia de quantas ovelhas eu tenho? Eu digo: olha, eu tenho, não fala para mim. Mas se vocês me perguntarem: o senhor sai contando? Não. Agora perguntem eles se estão aí, se eu não procuro conhecer cada ovelha, já passando de 1000, pelo nome. O senhor lembra de mim? Lembro. Mas, lembro. Porque esse é o nosso ofício, essa é a nossa atitude. Reconhecer que é a obra do Senhor, para que Ele comece a agir em nós de uma maneira diferenciada. É Deus que nos capacita. É através da intimidade vertical que Deus vai lhe dar o crescimento horizontal. Mas há uma quinta atitude que Deus espera de pastores para esse tempo: sejam intercessores dos seus discípulos. Pastores não geram ovelhas. Jesus não gerou ovelhas, Jesus gerou discípulos. E como é que Jesus gerou esses discípulos? Atitude debaixo de intercessão. Estava de fora agora, alguém me disse: pastor, vamos para o monte hoje? Eu disse: hoje não, mas sexta-feira, em nome de Jesus, estou lá, porque hoje tem a programação. E quem vai comigo sabe, vou para o monte para interceder pelos meus discípulos. E é isso que ele coloca no versículo 9. Ele diz: é por eles que eu oro, é por eles que eu intercedo, é por eles que eu rogo. Não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Vocês vão para o ministério, eu creio. Aliás, eu profetizo. Eu verei vocês no pastor. E eu quero que vocês coloquem isso como prioridade. Interceder pelos meus discípulos. Interceder. Lembra quando houve aquela confusão em Atos 6? Estavam questionando sobre viúvas desabrigadas. As viúvas gentias eram tratadas de modo, os judias de outra, e foram até os apóstolos, e aí começaram aquela confusão, como é que é isso, como é que não é, e eles então deram logo um decreto: não é bom que deixemos o estudo da palavra, não é bom que deixemos o estudo da palavra e a oração. As duas coisas vão fazer diferença no ministério de vocês, a qualidade do alimento que vocês derem para o rebanho. Sabe, durante os anos que nós vemos juntos, eles ouviram uma frase minha, e eu espero que tenha entrado na aula. Eu nunca me preocupei em colocar cerco para guardar ovelha, eu sempre me preocupei com o pasto, porque onde tem alimento, onde tem grama verde, ovelhas se detêm comigo. Tem pastor que gravou na boca Hebreus 10, 25, fica lá: não deixei as vossas congregações, como é costume. Eu costumo dizer para a turma: pode ir, meu filho, vai lá visitar, veja o que tem de bom, espia a terra e traga os relatórios. Sabe por quê? Porque o pastor tem que investir na palavra. Rebanho quer comida, não é verdade? Rebanho quer alimento. Ovelha tem que sair empapuçada do culto. Uma vez me perguntou: pastor, já li esse texto várias vezes, como é que o senhor tirou isso aí? Meu filho, é por isso que eu sou pastor, porque no dia que eu começar a pregar o logo, está na hora de procurar outra coisa para fazer. Fala a verdade. É dessa forma que ele defende o leite das crianças, é enxergando que você não enxerga, é ministrando que você não ministra. Uma vez teve um seminarista, e eu vi essa personagem interessante. Na verdade, seminarista não, mas no mesmo da igreja, pastor leva aquela grana molinha só para chegar lá em cima do púlpito e blá 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 blá. E isso chegou ao conhecimento do pastor, porque você sabe o fofoca tem que lugar, está na igreja. E geralmente só procura o pastor para falar do está ruim. Eu digo para a turma que o que mata o pastor é gabinete pastoral. Só tragédia mesmo. Só tragédia. E a coisa tão séria, que vai perturbando a mente da gente rapidamente, porque isso é um acidente de trabalho, que eu vou confessar para vocês agora e para a igreja. Eu estava atendendo uma pessoa que não é membro daqui, e a menina que faz a limpeza deixou um vidro de óleo marrom. E eu acabei a oração e disse: minha filha, seu caso é tão sério, que eu gostaria de orar com a irmã com óleo, eu posso? Ela disse: claro, pastor, na igreja não usa essa prática, mas se o senhor está vendo isso, fica à vontade. E aí eu peguei aquele vidro marrom, tornei na mão, irmão, quando eu cheguei aqui, eu falei: a hora do Pelova, agora vai. E orei. Eu não vi como foi a reação dela, não vi, mas confesso que depois que eu senti o cheiro, eu orei e falei comigo mesmo: fala ou não fala, digo ou não digo. E eu sei que quando eu acabei de orar, ela me olhou assim meio atordoada, como quem diz: que isso? Mas ela também não falou nada. Meu conselho é: não fale nada. Para todos os efeitos, é uma especiaria de Israel. O que me deixou mais preocupado foi saber, né, fiquei pensando, que ela foi levando para casa naquela oração, né? Aquele que dizia que usou cara de pau, né? Não foi a minha intenção, Deus sabe disso, mas eu espero que tenha dado certo. Então, voltando aqui, sejam intercessores dos discípulos. Uma sexta atitude: não somente sejam intercessores dos seus discípulos, mas aprendam a santificar os seus discípulos. Eu venho de uma geração que eu conheci pastores que gemeram para fazer a obra, gemeram, porque eles não pastorearam, porque eles tiveram uma vida de bombeiro. Disseram para ele que pastor é ser bombeiro. Ele viveu o ministério pastoral apagando incêndio. Tinha um incêndio aqui na família Brito, lá ia o pastor: pastor, há um foco de incêndio na família Carvalho. E lá vai o pastor arrastando a mangueira: pastor, há um foco de incêndio na família Silva. Lá vai o pastor. Eu sei que não acontece isso com os pastores de hoje, mas eu vi uma geração que os pastores viviam para apagar incêndio. Aliás, me lembro da história de um pastor que surtou.
Ele não aguentou com essa pressão, porque é o tempo todo. Pastor, o senhor já visitou a irmã fulano? Eu não, o irmão já visitou? Não é falei do caso do pastor, nem que vocês estão rindo. Ainda vou falar. E nós estamos na última aula do seminário. E eu me peguei assim, irmãos. Vi o tempo do meu ministério que eu vivia para resolver conflitos. Eu vivia para resolver o abacaxi. Até o dia que alguém me disse: pastor, para um pouquinho.